Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 304º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, está tudo ok dentro dos possíveis. Se bem que eu agora, estava a gravar o pré-pod e reparei que não fiz o upload do último episódio. Por isso, falhei enquanto creator. Já aparece uma das personagens que eu irei falar neste episódio. Mas, vamos começar vamos começar por um assunto sério, ok? Ciclovias, meu. Ciclovias. Sei que estamos aí em 2024. É fixe bater em ciclistas. É fixe criticar a mobilidade sustentável, ou lá como queiram chamar. Mas, nós precisamos de falar disto, meu. Eu só tenho o exemplo daqui de Guimarães, ok? Eu não sei se isto é assim em todas as ciclovias. Mas, vamos ter de parar. E as pessoas dizem, mas porque é bué da fixe, andar de bicicleta, é bué da seguro, não poluis o meio ambiente. Poluis, meu. Poluis porquê, meu? Porque, imaginem, eu vou-vos dar o exemplo daqui de Guimarães, ok? E daqui de Guimarães, qual é a cena? Temos a ciclovia pelo meio do campo, que essa aí é bué da tranquila, zero críticas. A única crítica é, porque é que não pode ser mais larga? Porque, para passar uma bicicleta pela outra já era tenso, ok? Eu, se fosse em cima da bicicleta, já corria aquele risco de me despistar, ok? E atropelar uma pessoa que estivesse a caminhar. Essa é a única crítica. Agora, meu, a ciclovia na cidade em si, meu, é uma filha da putice, meu. É uma filha da putice. E ninguém fala desta merda, meu. Ninguém fala desta merda porque, imaginem, a ciclovia está toda bem sinalizada e o caralho. E é esse o problema, meu. É estar sinalizada bem demais, meu. Porque, imaginem, tens o sinal que marca o início da ciclovia ou a via reservada a peões e ciclistas, ok? Tens esse sinal. Mas por cada passadeira que te aparece à frente, cada sítio onde possam passar carros ou assim, tens um sinal a dizer, olhem, acaba aqui a ciclovia, e passado, passas a passadeira e tem outro sinal a dizer que começa a ciclovia. E agora, imaginem isto numa cidade que tem, passadeiras de 50 em 50 metros ou de 100 em 100 metros. Tens a ver a quantidade louca de sinais de trânsito que se usam, não me fodam. Acho que era aquela regra não escrita do começa aqui a ciclovia, tem sinal, depois imaginem, ok, tem um cruzamento, aí, ok, tem ali uma faixa em que passam carros, aí ok, ter o sinal que dizer, olhem, aqui acaba a ciclovia, mas começa na rua seguinte. Tudo bem. Agora, uma passadeira, meu. Por amor de Deus. Acho que isto é gozar, isto é literalmente gozar com o dinheiro do contribuinte, caralho. Não, mas eu por acaso, como o percurso para casa é relativamente curto, é raro, pensar assim em cenas profundas. Mas ia só olhar para a beira e vi a quantidade louca de sinais e pensei, foda-se, a sério que isto era necessário? Será que ok, ciclistas são pessoas estranhas? São. Primeiro porque andam de roupa justa e têm aqueles sapatinhos como José Lopes criticou no último episódio. Sim. Mas eles deviam perceber que, ok, isto continua a ser ciclovia. Mesmo tendo aqui uma passadeira, será que havia a necessidade de ter esse sinal? Ou será que foram dois gordinhos de segurança rodoviária que disseram, é obrigatório ter este sinal? Não sei, não sei. Só vinha a pensar nisso agora quando voltava para casa e como na realidade tinha poucos temas, eu, agora vou aproveitar-te, caralho, agora vou aproveitar-te. E olhem, assim parecendo que não, 4 minutos já foram, estás a ver? Mas pronto, vamos então para um tema sério, que é o seguinte. Eu não sei se tinha dito no último episódio, mas eu e a senhora engenheira tínhamos comprado bilhetes para ver Salvador Martinha em Lousada. Que depois, foi um bocado triste, porquê? Porque nesse dia havia no Teatro Circo um concerto que pareceu ser fixe, que tinha a Garota Não, a Ana Lua Caiano, Clã e essas cenas. Depois, entretanto, também havia o Sol da Luana do Bem, que assim não vai dar para ver, porque entretanto deixámos os bilhetes escutarem, estás a ver? Ou seja, foi aquela cena de, ok, Salvador Martinha chamou a atenção, mas não foi assim uma compra muito bem planeada, porque se calhar haviam hipóteses melhores. Mas uma vez que os bilhetes já estavam comprados, aceitámos o desafio e fomos para Lousada. Mais uma vez, e chocando de frente com a produção de outros podcasts, fomos à hamburgueria da praça, que acho que tem a melhor qualidade de preço no que toca a hambúrgueres aqui na zona. Porque lá está,
são bons, quer também ter aquele estilinho todo fancy e o caralho, mas acima de tudo eles são bons, estás a ver? E não são nada por aí além no que toca ao preço. E então fomos lá e tipo, o espetáculo era às 21h30, nós, fomos com antecedência porque é a tal cena. Nós nunca medimos bem as distâncias, estás a ver? E então, sei lá, chegámos lá para aí às 7 ou 7h30. Pronto, assim uma dessas horas. E então, entramos, jantámos, ainda estava a começar o preço certo, ou assim, por isso, na hora em que o português médio janta. E então, basicamente, quando nós entramos, estava vazio aquilo, ok? Depois foi entrando outro pessoal, tal, uns casais, não sei o quê. E senta-se ao nosso lado. Eu não sei se era um casal, ok? Eu não sei se era um casal. Mas pronto, eram duas pessoas. Uma do sexo masculino, outra do sexo feminino. A do sexo feminino tinha sotaque brasileiro e o gajo tinha o meu shape, ok? Era calvo e barbudo, mas acho que tinha um piercing no nariz. Por isso já perde o da pontos. Não, estou a brincar. E então, imaginem, eu e o senhor engenheiro estávamos a falar, tal, tranquilamente, até que, ocorre aquele momento que une um casal, que é, deixa ouvir a fofoca do lado. E nós depois ainda tentámos ver se aquilo era uma relação, se eram tipo primeiros dates, que eram. E eu acho que eram primeiros dates, ok? Porque notava-se que eles não tinham aquele super à vontade. E notava-se que a gaja era uma guerreira do caralho. A gaja era uma guerreira do caralho porque, eu se fosse gaja e se tivesse que aturar um gajo daqueles para beijar na boca o caralho, eu sei lá, eu tinha virado freira ou assim qualquer merda, Porque imaginem, chegou ao ponto ridículo do gajo estava a falar, ela, como uma pessoa normal, lança também uma cena tipo, ok, isto é um diálogo, não é um monólogo. E então, imaginem, o gajo estava, sei lá, a falar, e tal, vamos inventar um tema aleatório. E tal, eu tenho um cardume de douradas, ou o caralho, e ela, sei lá, inseriu assim um tópico tipo, que fixe, eu também tenho um cardume de salmões, ou o caralho, estás a ver? E o gajo, o otário do caralho, diz, não, espera, deixa-me acabar de falar. E tu depois falas. E tipo, meu puto, mesmo que esta jovem tivesse cheia de vontade de te dar, ela ficou com uma secura vaginal incrível, porque tu não podes fazer isso, em que ano é que tu vives, caralho? Tu achas que tipo, calma, primeiro eu, ok, aí eu sou um homem branco, que vem estudar a tua opinião, tipo. E depois, ela pagou-lhe numa moeda parecida, ok? Que então o gajo estava bué fascinado a falar do seu trabalho e não sei o quê. E ela diz, na sua empresa todos têm o rei na barriga. E o gajo ficou ofendido, o gajo, que é todos? E ela, sim, todos, não há um que se aproveite. E ele, mas todos mesmo, não há uma exceção. Ele queria que ela dissesse, não, desculpa, tu és especial, tu não és assim. E ela, sim, só há um. E então disse o nome de um colega dele, o gajo ficou assim um bocado fodido. E mas era uma conversa bué da estranha. Depois, tipo, o gajo, imaginem, o gajo ditou os exercícios matinais que ele fazia, tipo os alongamentos que fazia e não sei o quê, e depois estava a calcular o tempo. Ok, estava a calcular o tempo e lá, sim, mas são 20 alongamentos, cada um demora 30 segundos ou não sei o quê, e estava a calcular o tempo. Tipo, eu sentia-me quase na obrigação de dizer, bater assim no ombro, estás a ver? E dizer, Mico, isto não é sobre ti, caralho. Isto supostamente é um date, caralho. Não pode ser só sobre ti. E então, estava assim bué da estranho. Parecia, estás a ver aqueles gajos que só falam do seu trabalho e só eles é que são importantes e tipo, está ali só uma pessoa que é quase um apêndice. Tipo, bué da estranho. E depois, eu não ouvi esta parte, eu não a ouvi toda. O senhor engenheiro é que ouviu, por isso vou-me apropriar do conteúdo dela. Em que eu só ouvi a pergunta, mas depois lá está, como eu já estava a falecer por dentro, eu desliguei só. Mas eu só ouvi a pergunta do gajo a dizer, as pessoas não são só o físico. Não, eu só ouvi ele a dizer, as pessoas não são só o físico, sabes? Mas eu não tinha ouvido a pergunta. E então o gajo perguntou, quando se diz, o que é que achas que uma pessoa é para além daquilo que mostra? O que é que achas que se está a referir? E então ela disse, sim, a pessoa não é só o físico, não é, também é conteúdo, ou não sei o quê. Ela disse isso e ele, não é bem isso. E o gajo disse assim, sim, não é só o físico, também é as emoções, as sensações, tudo que ela transmite, estás a ver? E depois, junta-se assim tudo num caldo de legumes em que depois se deita ao sal e o sal é... E aqui o senhor engenheiro não ouviu o que era o sal. Por isso, especialistas em analogias que unem emoções e legumes, digam-me o que é que pode ser o sal nesta sopa de legumes que é a vida. E tipo, estava bué da estranho. E imaginem, ela começou logo ao ataque, ok?
porque ela pediu fino enquanto ele pediu cola. Por isso ela aqui teve um pouco de João Silva, que é tipo, não soube ler a sala e foi só no vício do álcool. Mas ela estava tão desgastada que pá, ela amassou o fino com as entradas e quando veio o hambúrguer ela já ia para o segundo fino. Ou seja, pá, estava ali um ambiente tenso e depois, imaginem, o gajo era tão otário que eles pediram um hambúrguer diferente, o gajo trouxe os hambúrgueres e perguntou qual era qual e o gajo estava a insistir que o hambúrguer dele era o que era da gaja. E o gajo disse, não, esse é meu. Ele, whatever. E tipo, pá, vai para o caralho, meu. Tipo, gajo super irritado, meu. Eu espero que não tenha ocorrido coito nessa noite. Porque só ocorreu, meu, essa jovem está a prestar um mau serviço para o sexo feminino, meu. E esses gajos têm de ser educados, meu, que... Pá, não pode ser assim, meu. Tens de ter o mínimo de noção, meu. Tipo, estava a ser constrangedor e nós estávamos ao lado. Mas, saímos então dessa cena, até porque também já tinha acabado o preço certo. E então saímos da hamburgueria e pá, fomos tomar café a outro sítio, porque ainda tínhamos tempo. E pá, estávamos em Lousada e aparece-nos uma gatinha. Ok? Atenção, gatinha, o animal. Não uma jovem sensual que nos queria seduzir num beco. Não. Um animal. E pá, eu fiz o chamamento universal para gatinhos. E fiz... E não é que ela veio, meu. Ela veio e veio tipo, caralho, quero bué da mimo. Então, a senhora engenheira atacou, deu-lhe mimo, tal. E depois nós, ok, vou continuar. E pá, nós continuamos. E ela veio atrás de nós. E depois, meu, tipo, isto contado ninguém vai acreditar, mas foi exatamente isto que aconteceu. Que era, nós olhávamos para trás e ela olhava para o lado. Estás a ver aquelas cenas de filmes em que alguém está a perseguir outra pessoa e a pessoa olha para trás e a pessoa que está a perseguir olha assim tipo para o lado, pega num jornal, acende um cigarro, qualquer merda. Pronto. Ela fazia isso. Ela tipo, olha aqui, tem patinhas. Ou então olhava para o lado, ou assim qualquer cena. E tipo, para terem noção, nós atravessámos um prédio todo até ao outro lado. Ela continuou-nos sempre a seguir neste esquema. E depois, tipo, nós íamos para um parque que também tinha lá um café, mas a senhora engenheira disse, se calhar já não dá bem tempo, vamos antes para este café. Ok. E então recuámos, ela veio atrás de nós, nós entramos no café, ela também entrou no café e deitou-se numa cadeira. E depois, depois nós percebemos que deve ser daqueles gatos de rua que até são bem tratados, porque ela estava bem tratada, e depois tinha assim uns tupperwares com água e comida nas portas das casas, por isso deduzimos que fossem para ela, mas tipo, top 3 de gatos. Ok? Nós no outro dia fomos caminhar e encontramos um na tal ciclovia de Guimarães em que tipo deitou-se logo de barriga para cima e tudo e só queria mimo. Também no início do namoro encontramos um na Penha, que eu tenho uma foto da senhora engenheira a dar-lhe mimo, que ele só queria colo. E agora esta gatinha, meu. Esta gatinha que, chamámos e ela não ignorou sequer. E então ainda aumentou mais o que foi esta noite. Depois então fomos para o Auditório Municipal de Lousada, onde ia ocorrer o stand-up, que começou com a Mariana Rosária, que ela é uma gaja do Norte. E eu conhecia de onde? Eu conhecia de, às vezes, senhora engenheira, ouvir um podcast chamado Tentativa e Erro, que é de um jovem nepotista da terra dela, que basicamente é filho de um presidente da junta. E então tinha dois gajos e tinha esta Mariana Rosária. Imaginem, ela estava em palco e eu conhecia a voz de algum lado, mas não sabia de onde. E então depois a senhora engenheira é que me disse. Imaginem, foi engraçado. Notava-se que ela ainda lhe falta aquela confiança em palco, mas isso acho que é normal, até porque... Se bem que estou a ver aqui no Instagram e ela até tinha algumas atuações, tipo, já esteve no Alive, tem alguns vídeos no Comedy Club de Lisboa, tem assim algumas cenas, ok, mas é tal cena, é diferente de ter sei lá quantos anos de stand-up, ok, até porque, ok, aqui o primeiro post... é há 70 semanas, por isso 70 semanas é que é ano e meio mais ou menos. Mas tipo, eu gostei, foi interessante. Tenho um beat que tem aqui no Instagram que é sobre a prepotência dos gajos quando dizem quero-me vir na tua testa, ok, esteve engraçada. E deu para aquecer bem a noite, para depois Salvador Martinha. E lá está, Salvador Martinha, ali foi quase um teste de comédia para o solo. A questão é, se o solo for só aquilo, não vale o preço que ele está a levar de bilhetes, ok? Imaginem, entrega de palco incrível, ok? Top nacional. Saber dominar o público também top nacional. Agora, a nível de texto,
faltou ali um bocado. Tipo, eu espero que o Sol não seja só isto, porque se for só isto, é um regresso um pouquito a saber a pouco. Um pouquito a saber a pouco, yeah. Mas tipo, eu gostei. Ok, nós pagámos 15, por isso só por ter descoberto, entre aspas, esta Mariana Rosária já valeu a pena. Depois também o Salvador também valeu a pena. E pá, eu nem apontei aqui. Mas imaginem, ele começa a perguntar de onde é que as pessoas são, se são todas de Lousada. E então lá está, pá. O pessoal começa a dizer terras, sempre o engraçado, até que uma jovem diz Irmesinde. E ele, e o que é que há em Irmesinde? E claro, meu, toda a gente que conhece o mínimo do humor nacional sabe o que é que há em Irmesinde. Olá, sabes onde é que há gajas boas? As melhores gajas, sabes onde é que as há? Gajas mesmo boas, sabes onde é que há gajas boas? Gajas mesmo boas a sério, gajas mesmo a sério boas, de um gajo olhar para eles e dizer ui pá, que gajas tão boas, sabes onde é que as há? Gajas mesmo boas a sério, não é como a tua mãe, gajas mesmo boas. Um gajo olha para elas, ui que gajas tão que eu fazia, de tão boas que são, um gajo sabe onde é que as há? As gajas, as melhores gajas, sabes onde é que há? As gajas, as mais boas, as melhores, as gajas, as melhores gajas, mais boas, as gajas, sabes onde é que as há? Sabes? Não, também não. Mas hei descobrir isso. Eu acho que é em Hermesinde. Uma vez eu fui a Hermesinde e estava lá uma gaja bem boa. Não, agora estou a pensar bem, era um gajo. Eu às vezes precipito-me. A ver. Gajas boas. Mesmo boas. Exatamente. A terra das gajas boas, caralho. E pá, o Salvador não entendeu a referência. Ele, olha ela a falar de si própria. E estava um tarado, que não tem outro nome, na primeira fila, que depois foi gozado durante o espetáculo todo e bem, que o gajo diz, saca-lo isto. E tipo, amigo, isto ainda não tinha começado, caralho. Tu és só um gajo louco que tem 2 relógios, ok? Tipo, eu não entendo estas pessoas. Tipo, ok, o Pedro Granger marcou uma época, mas pá, para que é que tu tens um relógio dito normal e um smartwatch? Um em cada braço, meu. Não faz sentido. E depois, pá, também tinha assim, eu acho que ele tinha um anel no polegar. Tipo, isso já não se usa, sei lá, desde quando, ok? E tipo, ele tinha todo o estilo dele. Quem visse percebia, ok, faz sentido este gajo ser tarado. Tinha assim meio cabelo a Rui Pinto, estás a ver? Era assim bué estranho. E então, meu, o gajo estava super tarado, meu. E depois, claro, sempre que alguma piada envolvia taradice, o gajo era a referência. Mas tipo, imaginem, a gaja a fazer uma referência a gato fedorento. Primeiro, o Salvador Martinha não entender. E depois o gajo, ei, olha o Insta. Mas pronto, foi positivo. Ok, tirando lá a piada do pombo, que o abalou um bocado. Mas de resto foi positivo. E valeu o preço do bilhete. Mas lá está. Porque estes 15 euros envolveram sermos perseguidos por uma gata e vermos um jantar com um gajo super louco que só queria saber de si. Mas já. Depois, pá, não foi assim uma semana cheia de conteúdo. E então, no fim de semana passado, eu e o Sr. Engenheiro agora estamos aí a ver ceninhas e tal, para ficar aqui no mimo no sofá. E então ela queria ver uma comédia romântica. Nós no outro dia vimos, qual é que foi? Que eu nem falei aqui, pá, mas eu até fiquei contente porque nós vimos Um Desejo Irlandês, que pá, é um filme da Netflix, que tem a Lindsay Lohan. E pá, foi bom porque, imaginem, eu pensei que ela estava toda queimada de drogas ainda. Mas pá, ela está fixe, ok? Estava fixe no filme, por isso é positivo. Se calhar sou eu que não ando atento. E agora descobri que este já é o filme mais visto da Netflix. Ok. Eu só procurei tipo top comédias românticas, que ela disse-me que queria ver uma comédia romântica. E então pá, apareceu-me essa porque no outro dia estava a dar no canal Hollywood ou assim, Dá Tempo ao Tempo, em português, ou About Time, que pá, eu tinha ouvido falar e tipo, não sabia que a Margot Robbie participava neste filme, sem ser a personagem principal, o que é um crime, e então gostámos, e então vimos esse tal Um Desejo Irlandês, que pá, estava ok, para uma comédia romântica, ganhou mais por causa de ter a Lindsay Lohan, e pá, e este fim de semana vimos 500 Days of Summer, que tipo, eu já tinha visto, Senhora Engenheira nunca tinha visto, e nós queríamos ver outro que eu
que eu nunca vi e que lhe queria recomendar, que era o Amour. Só que o que é que se passou, meu? O site onde eu arranjo torrents, meu, estava em baixo. E eu até me assustei, mas não, pá, já está aqui aberto no stream, meu. Este fim de semana pode ser que vejamos este. Que foi bué da badalado quando saiu, porque ganhou um prémio em Cannes e não sei o quê. Mas pronto, esse então não deu para ver. Tivemos de ir, lá está, a um filme americano, que é sempre mais fácil de encontrar. E então, meu, fomos ver este, porque eu tinha visto no Instagram de uma jovem que se recém-separou, acho eu. Acho que se separou, porque quando tu namoras e o teu conteúdo envolve sempre o teu namorado e depois deixa de envolver e tornas-te só tu uma jovem empoderada, meu, tudo leva a crer que se separaram. Então ela tinha dito que viu no Reddit ou não sei o quê, que ver este filme 15 anos depois, porque ele estreou em 2009, poderia nos levar a pensar de outra forma. Porque eu lembro-me que quando saiu este 500 dias com Summer, ou 500 dias de Summer, ou 500 Days of Summer, toda a gente atacou de caralho a Summer, meu. Primeiro, eu preciso de saber, meu, quantos anos é que ela tem. Porque ela no filme não dá para perceber bem a idade dela. Ok, Zoe Deschanel. Ok, bom nome. Ok, ela tem 44 anos, meu. E lá está, pá. Claro que o gajo se ia apaixonar por ela, meu. Porque ela é atriz, musicista e compositora, meu. Claro que ele se ia apaixonar por ela. E ela fez mais alguma cena assim de... Ela meio que desapareceu, pá. Fez assim umas cenas mais rebuscadas. Fez assim só vozes em desenhos animados e tudo. Ok, pensei que ela ia ter uma super carreira. Mas isso explica o facto de eu não me lembrar de a ver em mais lado nenhum. Mas então... Na altura, atacou-se bué esta Summer, porque supostamente ela é que tinha dado falsas esperanças ao gajo. E pá, imaginem, o José de... Em 2009 eu tinha 16 anos, pá, o José de 2009, com 16 anos, ainda sem saber bem como lidar com meninas, meu, provavelmente ficaria do lado dele, do tipo, caralho, ela é que está a meter na friendzone e o caralho. Pá, o José de 2024... com 31 anos e com tudo o que aprendeu da vida, meu, só me apetece é chamar nome a este gajo, meu. Só me apetece é chamar nome a este gajo. E a gajos, meu, que acham que, oh, meu Deus, esta é a única pessoa que eu posso levar para a vida. Não, caralho, meu, há uma infinidade, meu. Olhem, eu vou-vos explicar uma cena, meu. É bué difícil tu encontrares a alma gêmea, ok? Eu aprendi isso num Nerdcast, que é... A alma gêmea normalmente com quem tu te relacionas é alguém que tem alguma coisa em comum contigo, ou estudou contigo, ou gosta do mesmo tipo de música, ou trabalha contigo, ok? Porque se fosses mesmo à procura da tua alma gêmea, o caralho, pá, tinhas de andar bué, porque em 7 mil milhões de habitantes, ou 8 mil milhões, já chegámos a esse número, era bué fodido a tua alma gêmea estar, sei lá, a 50 km de distância, ok? Por isso, pá, vamos ter um bocado de calma, ok? Vamos ter um bocado de calma. E então, meu, é isso que me irrita no gajo, que é tipo, o gajo vê uma jovem, fica apaixonada à primeira vista, ela entra no elevador, canta a música que ele está a ouvir e ele, meu Deus, esta é a mulher da minha vida. Ok, esta é a mulher da minha vida. E tipo, não, caralho, era só uma gaja que queria dar umas voltas. Até porque ela sempre disse, meu. Apesar de lá estar, pá, claro, ela também é gaja e ela sabe jogar, ok. E então, imaginem, ela tem cenas que é tipo, deixa-te pôr aqui um bocadinho na friendzone. Mas pá, tinhas de valorizar, meu. Não podes fazer-te de vítima e dizer, ela é uma filha da puta, eu sou só um jovem que eu nem sei bem como é que se ama. Tipo, não podes ser essa personagem. E então, pá, quem tiver a passar por esta situação, ok, e eu recomendo que veja este filme, ok, recomendo que veja este filme, mas que tente ver a perspectiva dela, ok, tente ver a perspectiva dela, até porque, agora vou dar spoilers, foda-se, o filme é de 2009, por isso, tranquilo, até porque eu não me lembrava disso, e no fim do filme, primeiro ela sempre lhe disse que não queria nada a sério, porque não estava pronta para namorar e tal, e no fim do filme, pá, descobre-se que ela está casada, isso é um bocado fodido, mas é o que ela lhe diz, pá, ela, nunca senti que tu fosses a pessoa certa. E pá, está tudo bem, meu. Imagina, tu não podes achar que lá porque tu amas loucamente a outra pessoa, ela tenha de te amar na mesma medida, meu. Quando isso acontece, é incrível, ok? Mas é bué de raro isso acontecer. E falo por experiência própria. Que se calhar muitas vezes, ou quase todas, eu amei muito mais do que a outra pessoa. E pá, é o que é. É o que é, ok? Tens de saber lidar com isso, ou então, meu, lá está, procurar outra Summer para a tua vida. E depois, pá,
Aí eu fiquei um pouco do lado do gajo, tipo, aí, foda-se, a sério, meu, a sério que tu casaste com outro gajo quando andaste aqui a fazer este micro-ondas durante 500 dias, até que, pá, outra parte que eu não me lembrava, o gajo descobre outra gaja, ok, que mais uma vez tem uma cena em comum que é, vão os dois à mesma entrevista de emprego e ele fica logo apaixonado por ela. E tipo, pá, a partir desse momento, o gajo perde todo o meu apoio porque vai-te foder, meu. Tu não podes ver uma gaja que te dê 2 dedos de conversa, tu ficas logo apaixonado. Estás a perceber? Por isso, meu, recomendo. E lá está, pá. Têm de ver e pensar na pessoa que são hoje, ok? Também podem pensar na pessoa que eram na altura. E acho que essa mudança é interessante. Porque, imaginem, acho que é bué raro tu veres um filme, a menos que seja, sei lá, um filme que tu viste input e adoraste e depois vais ver e... Ok, afinal não era tão fixe como eu me lembro. Mas aqui não foi esse o caso. Aqui foi, o filme continua bom, só que eu tinha-me lembrado de uma perspectiva, tipo, esta gaja é uma puta, meu, é uma puta. E agora é tipo, este gajo é um otário do caralho, meu. Ela só quer curti-las e este gajo é um otário, meu. Por isso recomendo. Depois, pá, antes de ir para as recomendações, pá, um assunto da semana, que basicamente, lá está, mais uma vez, isto é um grande mérito da Joana Marques, que é ela conseguir ditar qual é que será o assunto do Twitter no próximo dia. Isto é um grande mérito, apesar do Twitter ser um microcosmos, mas consegue ditar sobre tudo o que se fala. Tipo, já vi humoristas a fazer beats sobre esta cena e isso. Pá, tivemos aí mais uma cena de Diogo Faro, ok? Deixa eu ver como é que está. Vamos ver como é que está o Patreon. Deixem cá ver, patreon.com/Diogo Faro. A ver se ele já ganhou... foda-se! Ei, não me fodam! Ele já tem 104, meu! 104 pessoas a pagar, por isso, foda-se. Mas agora é bué da foda. Mas será que é este? Boa Instagram dele. Boa Instagram dele porque... Exato, é este. É este, por isso, meu. Ele tem 104 pessoas a pagar-lhe. Só que lá está. Aqui a última cena do Patreon é de abril de 2021. Por isso, já. Mas pá... Acho que já não está assim tão mal. Mas pronto. Isto porquê, pá? Isto porque, pá, mais uma vez, e depois é tal cena, meu. É isto que me irrita às vezes, que é... As pessoas quando vêm... Pessoas de esquerda, ok? Quando vem alguém a atacar um negacionista ou caralho... Hey, que otário do caralho, Joana Marques, és incrível. Quando atacam alguém do seu campo é... Ei, Joana Marques, o pior ser humano do mundo. Tipo, eu vi um tweet bué da louco, em que estavam quase a dizer que a Joana Marques era uma genocida, porque, pá, agora faz a campanha para o MEC e toda a gente sabe que o MEC que é pró-Israel e então, pá, ela optou, ao fim de 11 meses de guerra, de ser o rosto do MEC e então, pá, já sabe qual é o lado dela nesta guerra. E é tipo, foda-se, pá, a sério, saiam um pouco à rua, vejam sinais de trânsito de ciclovias, meu, sei lá, façam alguma coisa da vossa vida, meu, porque vós estáis todos fodidos da puta da cabeça, meu. Mas, essa é a primeira cena. E depois, pá, Diogo Faro é tipo, é top pessoas irritantes de Portugal, ok? É top pessoas irritantes porque, imaginem, e ele tinha todas as possibilidades para ser um ser exemplar, talvez. Só que depois perde-se. E parece que se ilude com as merdas, estás a ver? E lá está. Falta-lhe noção. Esse bem que é cada vez mais raro. E depois é foda porque, imaginem, eu tecnicamente até estou no campo ideológico dele, só que, por outro lado, meu... Imaginem, para mim, logo há uma cena que me fode que é lisboetas chamarem outras pessoas de betos. Que é tipo, meu... Tu és lisboeta, meu. Tu és um privilegiadinho do caralho. Tu já és beto, meu. A menos que, sei lá, meu, tenhas de apanhar, sei lá, quantos autocarros para ir para o teu trabalho e trabalhos, sei lá, em quantos empregos. Aí não és, meu. Mas a partir do momento, ainda por cima ele que vive em Albalade, tipo... Pá, tu vives no bairro dos Capitão Fausto, meu. É preciso dizer mais alguma coisa acerca de ti? E depois, tipo, toda aquela falta de noção ao longo daqueles 2 episódios do Extremamente Desagradável foi só estranho. Mas pá, depois saiu um ar livre, que José Lopes é que me alertou para isto, meu, em que estava Diogo Faro e Diogo Sena, e pá, percebemos que Diogo Faro afinal até é uma pessoa normal, e Diogo Sena é só um alienado do caralho, meu.
que acha que a vida é o Twitter. Tipo, ele estava ofendido porque, pá, não tinha conteúdo para um bife porque tinha sido bloqueado pelo Diogo Faro. E tipo, vai-te tratar, meu. Estás todo fodido, meu. E pá, eu pensei que, imaginem, nós toda a gente conhece aquelas pessoas que são personagens na internet ou em qualquer cena, ou no podcast, ok? Tipo, eu no dia-a-dia não falo com esta voz, ok? Eu tenho... se calhar não coloco tanto a voz para falar, ok? Falo assim de forma normal, não sei. Quem convive comigo diariamente que diga. Mas tipo, é só isso. E posso mudar uma outra cena que aqui digo no gozo, estás a ver? Mas sou uma pessoa normal. Imaginem, a minha persona do Twitter não é a minha persona normal. Quando eu tinha Twitter e quando era ativo no Twitter, tipo, eu não era aquilo. O cena parece que é aquilo. Isso é bué estranho. Isso é bué estranho, meu. E pá, não sei, meu, não sei. Foi só absurdo. Foi só absurdo e já estamos a entrar nas recomendações culturais desta semana. Toquem o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Porque, pá, foi só absurdo. Foi só absurdo. E eu já estava a ir para a recomendação cultural. Por isso, meu, eu recomendo que ouçam o ar livre, meu. Recomendo que ouçam. Não sei que episódio é. Porque, imaginem, eu tinha deixado o ar livre desde que foi para vídeo. Mas este episódio 282, Faro versus Cena, bifes, desconstruir mitos, enriquecer a comunicação entre opostos. Pá, chamou muito a atenção. Por isso, pá, recomendo. E recomendo principalmente para aquele pessoal que sei lá, meu, esteja com medo de estar perdido na personagem, meu. Se calhar recomendo isso. Por isso, já. Depois, então, no stream, o meu recomendo o 500 Days of Summer, de 2009. Para quem estiver, sei lá, a sofrer de amor. Para quem acha que não há vida depois de um término que até possa ter doído. Para quem começa a ver a pessoa de quem gostavas com outra pessoa e isso te magoou, meu, vê este filme. Vê este filme, ok? Nem que tenhas de ver em loop. Porque há esperança, meu. Há esperança e depois do verão, meu, vem o outono. Por isso, recomendo. E depois da música, pá, tenho aqui 2 álbuns que estão na Pitchfork. E então, o primeiro álbum é dos Chatpile e chama-se Cool World. E a Pitchfork diz o seguinte: num álbum que pinta uma visão panorâmica do sofrimento humano, o grupo de Oklahoma às vezes sacrifica a ferocidade ao expandir o seu som musculoso de sludge metal. Tipo, não sei o que é sludge metal, mas lá está, Chatpile é uma banda que eu curti bué, gostava bué de ver ao vivo em Portugal. Não sei se por exemplo, se funcionavam em paredes de coura, não sei, mas eles em 2022 lançaram o álbum God's Country, que foi um dos melhores álbuns do ano para mim, e agora lançaram este Cool World, que também gostei muito, e vai estarem a tocar, pode ser a música que abre o álbum, I Am Dog Now. E depois, pá, para terminar e fazendo uma ligação incrível dos temas deste podcast, descobri aqui uma dupla chamada Fantasy of a Broken Heart, que lançou o álbum Feats of Engineering, ou Feitos de Engenharia. E prometo que isto não foi nepotismo da parte do senhor engenheiro. E pá, eu gostei bué deste álbum, ok? Gostei bué. Imaginem, eu tive de o ouvir 2 ou 3 vezes porque da primeira vez estava a ouvir no ginásio, mas estava aquele som bué da louco de ginásio, então não deu para ouvir. Depois, ontem, fui treinar sozinho porque o senhor engenheiro foi com o PT e então estava com os meus super fones, meti alto, ouvi isto e tipo, amei. Mas então a Pitchfork diz o seguinte: a estreia atrevida e ambiciosa da dupla Hard Pop de Brooklyn tem a ambição desavergonhada de uma banda de arena
com o talento musical de veteranos de estúdio. E pá, sei lá está. Gostei bué disto. Tem bué sonoridades, bué de camadas. Está diferente, mas não é uma cena que nunca se tenha ouvido, mas funciona bué da bem. Estás a ver? E sei lá, é bué da difícil de descrever. Isto lá está, é o álbum de estreia deles. Eles depois têm aqui... Têm 2 EPs antes deste álbum, mas eu gostei bué. Ainda estou no início, só tenho 26.643 ouvintes mensais no Spotify, mas o álbum está muito fixe e vou recomendar a música com a qual eles fecham o álbum, que é uma música de 6 minutos e 53, chamada Catharsis. Putting the girl that you love on the and just leave it there. Not all in love and war is fair. Catharsis. My brain is explosions. Another exhale. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. Tinha aqui poucos temas, mas até consegui, ok? Até consegui fazer aqui umas ligações interessantes. Estou contente com o resultado. E no fundo, isso é o que importa. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.